estar aqui um culto online para poder aproveitarmos esse tema maravilhoso, né, que são as 7 marcas de um verdadeiro seguidor de Jesus. Nós até agora vimos o que que é uma marca de uma vida centrada em Cristo. A gente falou, né, sobre uma vida cristocêntrica que passa pelo coração, pela totalidade do ser humano, que é o coração, é a mente, são as suas ações. A gente também passou pela segunda marca, que é uma vida transformada, né? Uma vida que é um impacto onde quer que ela esteja, uma vida, né, cujas as palavras, ações são sentidas pelo mundo ao redor. E também a gente hoje vai entrar na terceira marca, que é identidade, identidade em Cristo. Esse é um tema bem especial, porque ultimamente eu tenho estudado bastante sobre esse assunto e tem realmente mudado minha maneira de pensar sobre minha própria vida, sobre quem eu sou. E eu espero que as coisas que forem compartilhadas hoje à noite realmente possa te inspirar muito. Passando aqui rapidamente pelo o cronograma, nós temos aqui a terceira marca, né? No dia primeiro. A gente também vai fazer uma próxima aula falando sobre identidade em Cristo, no encontro presencial do dia 15, porque esse tema é maravilhoso, né? Esse tema realmente a gente pode ir desdobrando e aprofundando de modo que a gente poderia fazer, acho que, um semestre inteiro só falando sobre a nossa identidade em Deus e em Cristo. Ah, e eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês refletirem. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando as coisas dão errado ou quando as coisas dão certo? Quem é você quando você falha ou quando você acerta? Se você parar para pensar, no fundo, todos nós estamos tentando responder uma pergunta: quem eu realmente sou? E essa ideia de ser, ela é muito presente nas escrituras desde do início de Gênesis até o fim da Bíblia, né, em Apocalipse. Por exemplo, a gente vê Deus apresentando a sua própria identidade em Êxodo. A gente vê o que a gente vai estudar mais hoje, como que foi a formação do ser humano e a identidade do ser humano. A gente vê o próprio Jesus Cristo usando as expressões no Evangelho de João, eu sou, né, repetidamente, é o ser que é destacado. Então, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e assim por diante. O próprio Paulo usa essa expressão, né, que nós somos em Cristo, e ele usa repetidamente essa expressão em Cristo nas suas cartas para também apontar a nossa identidade. Então, isso é um conceito bíblico muito presente, tão importante para nós entendermos. E por esta razão, a terceira marca de um seguidor de Jesus tem a ver com conhecer a sua identidade espiritual. Tem um ah, escritor, né, teólogo, que ele escreveu essa obra chamada At the Blue Hole, que seria no buraco azul, em que ele faz 3 perguntas essenciais, né? Quem somos, de onde viemos e como chegamos aqui. E é interessante que a gente poderia acrescentar 2 outras perguntas a essa seleção. E isso não é ideia minha, na verdade, é a ideia de um irmão chamado Steve Kinnard, que acrescenta, talvez até mesmo no topo dessas perguntas anteriores: de quem somos e por quê? O porquê é a chave para a motivação do ser humano. E devemos nos perguntar constantemente o porquê de tudo o que nós fazemos. Então, se você quer encontrar sentido nesta vida,
você precisa voltar à maneira como fomos criados. Nossa compreensão mais plena do sentido da vida surge quando entendemos o porquê, o propósito para que fomos criados. A gente pode usar a ilustração, né, conhecida do martelo e da chave de fenda. Cada um foi criado com uma finalidade. Mas se o martelo é usado como chave de fenda e a chave de fenda é utilizada como martelo, eles nunca vão atingir a potencialidade, né, para a qual esses instrumentos foram criados. Por isso que é importante a gente fazer essa reflexão sobre o sentido de nossas próprias vidas, pois fomos destinados a ter um relacionamento com o nosso Criador. E para encontrar respostas sobre nossa verdadeira identidade, nós precisamos voltar às Escrituras. E nesse primeiro momento, nessa primeira aula sobre identidade em Cristo, a gente vai se concentrar no livro de Gênesis. É interessante que tem um outro teólogo chamado Brugman, e ele diz que esses primeiros capítulos de Gênesis, às vezes é difícil definir o gênero de Gênesis, né? Alguns falam que pode ser uma narrativa histórica, mas esses primeiros capítulos, na verdade, eles trazem um gênero diferente. E o Brugman, ele vai chamar que esse gênero de proclamação, porque nesses primeiros capítulos Deus ele está proclamando para nós a sua intenção, a sua ação decisiva em relação ao que ele cria, a sua criação. E o Brugman usa essa frase: o Criador cria a criação. Então, a criação ela não é algo acidental. Deus não criou o mundo por acaso. Ele criou o mundo com uma intenção, com um propósito, com um relacionamento em mente. Então a gente nunca deveria ver separadas esses elementos. Deus, o Criador, a, a criação, os seres viventes, o mundo no qual eles vivem, tudo isso está intimamente interligado nessa proclamação divina de desejar, de intencionar antes de qualquer coisa, relacionamento pessoal com a sua criação. Só que, infelizmente, a gente vai ver no capítulo 3 de Gênesis que o pecado entra no mundo e existe uma ruptura nessas dimensões, na nossa relação com Deus, na nossa relação com a natureza e também na relação uns com os outros. Ah, mas a gente vai falar na segunda aula, no milagre maravilhoso de reconciliação e de restauração da nossa identidade espiritual por intermédio do que Jesus faz por nós. Ah, mas vamos lá para Gênesis. Então a gente vai estudar alguns princípios para compreender nossa identidade espiritual no capítulo 1 e no capítulo 2, que são os dois relatos da criação. E eles são curiosamente ricos e trazem elementos diferentes um relato do outro. E a gente vai tentar se debruçar um pouquinho no capítulo 1 agora. Então, indo para Gênesis 1, nós lemos assim no versículo 24: Disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. A gente percebe aqui ah, tudo sendo produzido a partir da terra, Deus criando ah, todos os seres viventes como se eles estivessem saindo da terra, né? Produza a terra seres viventes. E tudo ficou bom. Agora percebam o contraste
com os dois versículos seguintes. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É impressionante porque quando se trata da humanidade, em vez de Deus falar que a terra produza, né, os seres humanos, não, ele assume e ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Algumas pessoas dizem que isso talvez uma evidência da Trindade, né, desde do relato da origem do ser humano. Outras pessoas, muitos teólogos dizem que como Deus ele estava rodeado por seres celestiais, angelicais, então ele falou, façamos o homem à nossa imagem, enfim. Mas o curioso aqui é que Deus ele assume, né, a criação com as próprias mãos do homem, né, a partir dele e não de outro elemento. E a gente vê uma incrível distinção aqui do homem, do ser humano, e os outros seres viventes. Agora, Deus ele criou os seres humanos aqui de maneira distinta. E esse é um princípio para a gente refletir sobre a nossa identidade. A gente vê como o texto ele muda ao falar da criação dos seres humanos. Então, ele não foi criado a partir da terra, da água. É interessante que aqui nesse relato, no capítulo 1, parece que os seres humanos eles meio que foram criados a partir dos lugares celestiais, como se ele estivesse sendo criado a partir da própria presença de Deus, o que é curioso, né? Eles foram criados da parte de cima. Então, como nós fomos feitos à imagem de Deus, isso inclui o espírito, pois o próprio Deus é espírito. Então, nós somos seres espirituais. Deus nos fez assim. No nosso melhor, somos pessoas espirituais. É isso que somos. Quando esquecemos de que nós somos pessoas espirituais, nós ficamos aquém do nosso melhor, o que leva, né, a consequências que a gente vê logo em seguida em Gênesis, no capítulo 3 e no restante da Bíblia. Então, no nosso melhor, e esse é o desejo de Deus na relação íntima com Ele, é que nós cultivemos a nossa espiritualidade e a imagem de Deus em nós, de modo que ela brilhe nesse mundo para tudo que está ao nosso arredor. Então, nossa força vital, a nossa essência é espiritual. E visto que ela é espiritual, nos compete alimentar a nossa natureza espiritual, embora exista um conflito interno, né, com o pecado, a gente precisa alimentar a nossa relação espiritual com Deus. Então, aqui nós somos criados à semelhança de Deus, é o tal do imago Dei, né, um termo utilizado para falar sobre esse momento espiritual em que Deus ele coloca a sua imagem em nós, ele coloca a sua marca, o seu ícone. Alguns estudiosos dizem que é como se até um ídolo existisse ali dentro de nós. Então, se você foi criado à imagem de Deus, o seu valor não vem do que você faz, não vem do que as pessoas dizem, não vem do seu passado, das coisas que aconteceram lá atrás. O seu valor vem de quem te criou, vem de quem me criou. É importante a gente ter isso claro sobre a nossa identidade espiritual. E esse assunto é fascinante, porque os cristãos, ao longo dos séculos, têm lutado para entender, né, realmente o que significa essa imagem de Deus em nós.
E tem um teólogo da Idade Medieval chamado Bernard de Clairvaux, que ele afirma que existe uma diferença entre imagem e semelhança, como a gente vê aqui esses dois termos bem no comecinho ali dessa passagem, né? Como projetado aí para vocês. Então, ele vai dizer que imagem é essa marca indestrutível que Deus colocou numa parte profunda e inapagável no nosso íntimo. Ele usa o termo indelével, que você não pode apagar. Né? É o selo do próprio Deus no ser humano, de modo que não importa o que aconteça, ela sempre pode ser redimida, essa imagem sempre pode ser reconciliada, que é o que vai acontecer em Cristo. A gente vai falar mais disso na próxima aula. E essa joia preciosa que pode ser revelada e descoberta em cada ser humano. Nesse sentido, a gente sempre pode ter esperança, porque não importa quão longe nós estejamos de Deus, quão destroçado nós estejamos pela vida, quão desviados do caminho nós estamos, essa imagem ainda está dentro de nós. E daí esse teólogo ele vai falar um pouco sobre o que é a semelhança. A semelhança é a maneira como nós vivemos. A gente pode ter essa imagem divina dentro de nós, mas será que nós temos vivido a nossa vida à semelhança de Jesus? Então, certamente isso varia, né? Em termos do compromisso, da devoção, da obediência, da entrega, de cada pessoa. Até mesmo porque viver a semelhança de Deus é uma escolha nossa, né? Passa pelo nosso livre arbítrio. Então, muitos de nós estamos, se parar para pensar, vivendo com uma compreensão errônea da nossa identidade, como se nós tivéssemos identidades quebradas, né? Então, a gente fala, mesmo como cristãos, eu sou insuficiente, eu não sou amado, eu preciso provar o meu valor. Então, tentamos compensar isso com desempenho pessoal, com aparência, com aprovação de outras pessoas, mas nada disso resolve, porque a raiz está na identidade. Quando nós esquecemos quem somos, nós perdemos a forma de viver. E um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo tem, de forma clara, a sua identidade em Deus. Ele compreende profundamente quem ele é a partir da visão de Deus. Continuando nessa passagem, a gente vê que algo muito especial, que os animais, os pássaros, né, e os outros seres viventes, eles foram criados em suas diversas espécies. As aves com suas diversas espécies, enfim, os animais domésticos em suas diversas espécies. Mas quanto a nós, há apenas uma espécie, segundo o relato de Gênesis, que é a humanidade. Nós fomos criados no amor e para o amor, em uma relação de eterna aliança com o nosso Criador. Deus, ele distingue sim o homem e a mulher, mas eles continuam sendo da mesma espécie, que é uma espécie única, distinta. Muito especial isso, né? Então, mesmo no início da Bíblia, nos deparamos com a ideia de identidade. Voltando para aquelas duas perguntinhas. De quem somos? Somos de Deus. Por quê? Porque Ele nos criou. Somos filhos de Deus. Somos criação de Deus. Somos portadores da imagem do próprio Deus. Lembra que Ele pôs dentro de nós a sua imagem? O que isso significa? Que nós carregamos a imagem do próprio Deus em nós. E tudo em nossas vidas deve fluir disso, deve fluir do reconhecimento, da compreensão, da realidade de que nós fomos criados à imagem de Deus.
E eu não sei se isso te anima, mas eu espero que você leve esse pensamento tão revigorante, né? Que molda a maneira como a gente olha para nós mesmos, que você possa levar isso para o restante dessa noite, dessa semana, para o restante da sua vida, né? Que a gente nunca se esqueça disso. Então, o primeiro ponto dessa nossa reflexão em Gênesis 1, né, é que Deus criou os seres humanos de modo distinto, certo? Uma outra coisa, um outro princípio importante sobre a nossa identidade é que se baseia nessa passagem. Continuando, o relato diz: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a gente vê aqui algo muito especial acontecendo. Deus abençoa a humanidade. Só que ele não concede essa mesma bênção para o resto da criação, não da mesma forma que ele faz com os seres humanos. Então isso realmente é algo único, certo? Deus abençoa os seres humanos. Um outro aspecto que a gente viu é que, só voltando aqui, a gente tinha destacado a bênção, mas no versículo seguinte, Deus ele fala: encham e subjuguem a terra, dominem, ele vai falar os seres viventes. E aqui a gente vê que Deus nos deu o domínio sobre a criação. Uma outra referência é Salmo 8. Você pode ler porque ali Davi ele vai nos mostrar, inspirado pelo Espírito Santo, como que de fato Deus nos coroou de glória, né? Deus nos deu um domínio sobre toda a criação. Agora, uma reflexão importante é que esse domínio não é uma licença para abusar da natureza, como infelizmente tem acontecido ah, por muitos séculos até os nossos dias. Né? Nós temos a responsabilidade e a obrigação de sermos bons administradores do planeta, certo? Diante dessa incumbência que Deus nos dá. Deus ele espera que nós façamos boas escolhas sobre como tratamos a criação. Imagine, como representantes do próprio Deus, nós precisamos imitar o cuidado de Deus, o amor de Deus por sua criação. Então, Deus, ele não alimenta as aves do céu, Deus, ele não reveste, né, as flores do campo com uma beleza única. É, Deus não manda água do céu para tanto os bons e os maus. Olha como Deus cuida. E é com esse mesmo coração que nós deveríamos representar, né, a bondade de Deus para com sua criação. Então, a gente vê o aspecto do domínio, ah, que deve ser um domínio espiritual, e a gente também tem aqui um outro princípio que a gente pode tirar desse versículo. E Deus, né, depois de ter criado tudo, e falando aqui dos seres humanos especificamente, viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. A gente vê um contraste aqui, porque no momento em que Deus cria os seres humanos, ele diz que tudo ficou muito bom. Anteriormente, no versículo 25, depois você pode voltar lá, ele diz que depois que ele criou todos os seres viventes, toda a terra, os vegetais e assim por diante, tudo ficou bom. Percebem o contraste? Então, algo especial e extraordinário que acontece aqui no início da criação. A gente vê essa estrutura dos primeiros 5 dias, né, que são curtos e tudo era bom. E o sexto dia se prolonga um pouco mais com a criação dos seres humanos, e a gente vê aqui no versículo 31 que Deus declara que tudo ficou excelente, ficou muito bom.
e há algo único e especial na criação dos seres humanos, né? Se frequentemente nos vemos como criaturas imperfeitas, miseráveis, incompetentes e repugnantes, essa não é uma maneira saudável de encarar a realidade da vida. Agora, se nos vemos como seres fundamentalmente criados à imagem de Deus, criados em plenitude, criados no amor, criados para um relacionamento, então isso também pode mudar radicalmente a maneira como nós relacionamos com o mundo, não é verdade? Então lembre-se que um discípulo verdadeiro, ele enxerga a si mesmo, ele percebe a sua identidade espiritual por meio da lente da verdade bíblica, por meio da maneira como Deus descreve os seres humanos, que nós somos uma obra de arte, não só boa, mas muito boa, excelente. Estando aqui, carregador. Espero que esteja fazendo sentido e que você esteja sendo inspirado pelo que as Escrituras estão nos revelando sobre nossa identidade. Agora a gente vai passar para Gênesis capítulo 2, tá? Então aqui só relembrando os princípios em Gênesis 1, ok? E a gente vai ler o outro relato da criação com um prisma um pouquinho diferente, mas que vai enriquecer o nosso entendimento de quem nós somos. Então, vamos ler aqui Gênesis 2, a partir do 4b. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, em pinceladas gerais aqui, nessa história, nós vemos um outro ângulo da narrativa da criação, né? Que, de fato, nós nascemos do pó da terra, da própria matéria, o que nos confere uma conexão profunda com a terra, em uma relação de aliança, né? Que é o que a gente falou um pouquinho no início. E da mesma forma que nós tratamos a terra, ela também pode nos tratar. Olha aqui que interessante, né? Refletir sobre isso. E a gente vê aqui destacado que Deus soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Então nós devemos a nossa existência a Yahweh. Nós recebemos dele o nosso ser. E novamente aqui a gente tem respostas para aquelas duas perguntas essenciais sobre nossa identidade. De quem nós somos? Somos de Deus. Por quê? Para refletir a sua imagem. Tudo mais em nossa vida deve partir disso. Deus está sempre com o seu povo, mesmo quando parece que ele está escondido, porque Deus é, e ser significa que ele está presente, que ele está sempre conosco. Deus é, ou seja, Deus, como ele se apresentou para Moisés na sarça ardente, eu sou quem eu sou. Ele é, ele existe, ele sempre está presente. E uma coisa interessante aqui nessa passagem, que é muito especial, é a presença e a criação do jardim.
Quando a gente pensa em geografia, a geografia sempre tenta nos transmitir uma mensagem, especialmente na Bíblia. Ah, tem coisas que acontecem nas montanhas. Você pode estudar esse tema que você vai achar reflexões incríveis. Tem coisas que acontecem nos mares. Você já pode aí talvez saltar na sua mente personagens na relação com o mar e história, né, com os mares. Agora, e o jardim? O que que os jardins significam? O que que acontecem nos jardins? Bem, a partir do primeiro relato bíblico, a gente vê que no jardim acontece intimidade. Então, nós fomos criados, né, aqui em Gênesis 2, para a intimidade com Deus. O jardim é onde nós caminhamos lado a lado com Deus e uns com os outros, onde nos sentimos seguros. O jardim é onde Jesus esteve com seus discípulos na noite anterior à sua morte. Se a gente vai para o último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, a gente vê o jardim sendo restaurado. Deus, ele caminha aqui em Gênesis ao frescor do dia. Não há vergonha, tudo é incrivelmente lindo, é especial, é maravilhoso, é único, é íntimo. Então, você e eu fomos criados para caminhar com Deus, não para fugir dele, não para nos escondermos dele. Nós fomos criados para viver sem vergonha, para viver em segurança, para viver em um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Quando nós esquecemos quem somos, nós perdemos a forma de viver. E seguindo adiante, no capítulo 2 a gente lê: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E essa escritura nos ensina que desde o início Deus teve em mente nos criar para o trabalho. É curioso que muitas vezes nós associamos o trabalho com o pecado. O trabalho, o cultivo da terra, nessa passagem está profundamente integrado ao sentido de que quem fomos criados para ser. Às vezes a gente tem essa tendência de separar o sagrado do secular, né? E a gente deveria fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso. Trabalho secular, não, esse trabalho é mais sagrado. Ah, Tem um escritor chamado John Mark Comer, num livro que ele escreveu, que é A Cidade do Jardim, Garden City, que de fato ele diz que nós somos seres humanos e não fazedores humanos. Claro que ele está fazendo uma crítica aqui a essa cultura capitalista, performática, de que o valor do ser humano é medido por tudo que ele faz, né? Então, é uma distorção da identidade, um contraste com o que a gente está vendo aqui em Gênesis. O nosso trabalho não é parte. Na verdade, o nosso trabalho ele deveria ser parte da nossa adoração, não é? Você já parou para pensar que Jesus ele era tanto Deus em seu trabalho de carpinteiro, né, quanto em seu ministério? Jesus era Deus em ambos os momentos da sua vida. E olha que ele passou mais tempo provavelmente exercendo a função de carpinteiro do que trabalhando no seu ministério, né, durante 3 anos. Então nós estamos vivendo a visão que Deus nos deu no Gênesis, né, honrando com o melhor de nossas habilidades e capacidades em nosso local de trabalho, porque isso faz parte da nossa identidade, faz parte do que a gente aprende na narrativa das origens. Então, isso é um ponto para a gente refletir. É, Dentro dessa passagem que a gente estudou, também a gente percebe que fomos criados para a liberdade, né? A gente vê ali que
Nós temos de escolher entre desfrutar das coisas maravilhosas que existiam no jardim. Imagine, ah, existia assim uma abundância, né, uma imensidão de árvores frutíferas que podiam ser desfrutadas no jardim, de rios, de lugares paradisíacos, mas também existia um certo lugar onde a gente poderia cruzar os limites com Deus. E tristemente é isso que muitas vezes a gente escolhe fazer. Isso revela ah, de fato a nossa pequenez, né? E como a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. Mas é incrível que nessa passagem da criação, nesse contexto do jardim, das bênçãos que Deus dá para os seres humanos no Éden, como que isso revela a intenção de Deus, o coração dele de nos conceder plena liberdade. A gente pode até fazer uma reflexão sobre a metáfora do oleiro e o vaso. Vocês se lembram? Isso aparece recorrentemente nas Escrituras, em Isaías, em Jeremias, em Romanos 9, né, em que Deus fala: Olha, eu crio vasos, para honra, vasos para desonra, e não é o meu direito, né? Ele não é o meu direito. Ele sabe que Deus é bom e ele tem as melhores das intenções para conosco, né? Ele nos criou para desfrutar a liberdade. E por último, aqui nós vemos também nessa passagem em Gênesis 2 que nós fomos criados ligados por uma tríplice relação. Eu falei um pouquinho disso antes, mas eu vou consolidar esse princípio. A gente foi criado para uma relação que tem três aspectos: é a nossa relação com o nosso Criador, é a nossa relação com a criação e o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Então, quando a gente define nossa saúde espiritual, nossa identidade espiritual, a gente deveria avaliar como nós estamos em relação a Deus, como é que nós estamos em relação à Terra, ao planeta, à criação, e como nós estamos em relação aos outros seres humanos. Tem uma escritora que no seu livro chamado, como se fosse traduzindo Representantes do Éden, ela vai dizer que é a produtividade movida pela ganância, né, e não pela necessidade, que faz com que as pessoas marginalizadas e os pobres paguem o maior preço dessa gestão inadequada e desequilibrada da terra. E por que que a gente vê, né, Deus se importando tanto com os pobres, os marginalizados, aqueles que têm menos recursos? Porque o próprio ser humano tem feito uma gestão inadequada, né, dos recursos naturais, o que tem provocado essa discrepância nas classes sociais, nas pessoas que sofrem, e a gente sabe que os desprivilegiados são os que pagam o maior preço no final, né? Então, Deus ele se preocupa com isso. Por isso que é importante essa nossa relação tríplice descrita em Gênesis. Um outro problema é que muitas vezes a gente dá ênfase à questão da salvação e a gente lê que a Terra está se passando, mas a gente deveria fazer uma interpretação mais cuidadosa da Bíblia, né, considerando outras escrituras e não nos eximirmos da nossa responsabilidade de cuidar do planeta, certo? Então, para concluir, se soubermos quem somos em nossa essência, isso nos ajudará em todas as áreas de nossas vidas, né? Talvez o maior problema da nossa vida não seja comportamento, talvez seja identidade. Porque quando você não sabe quem é, você tenta se tornar qualquer coisa. Mas quando você entende, eu fui criado à imagem de Deus,
tudo muda. A sua segurança muda, a sua motivação muda em seus relacionamentos, porque você não vive mais para provar o seu valor. Você vive a partir do valor que já recebeu. Você entende de fato de onde vem e de onde nasce a sua identidade espiritual. E a compreensão disso é o que marca a vida de alguém que segue verdadeiramente Jesus. Tá certo, pessoal? Então, só para a gente ter algumas perguntinhas aqui para reflexão. Quando eu me sinto seguro de que sou amado, como eu me sinto? Como ajo e como trato os outros? Por outro lado, quando não me sinto seguro da minha identidade espiritual, de que maneiras isso se manifesta? E por último, de que formas eu posso crescer no meu conhecimento e na minha confiança de quem sou em Cristo? Essa terceira pergunta é mais para preparar até a gente para a próxima aula, mas você já pode começar a refletir sobre isso. Com certeza vai te ajudar e pavimentar aí a nossa caminhada para a próxima aula, tá bom? Valeu, pessoal. Vou abrir então para qualquer reflexão, se você tiver perguntas, se você quiser complementar, se você quiser compartilhar algo que te animou, tá? Fica à vontade. Deixa eu só fechar aqui a apresentação. Edson, você pode falar, meu irmão. Opa, tudo bem? Obrigado aí, ô Brunão, pela aula, excelente. Eu fiquei pensando, né? Eu trabalho com terra e jardim há muitos anos, né? E realmente tem algumas coisas bem interessantes, né? Que a natureza nos ensina, né? Eu sei que a gente, nós seres humanos, né? Somos totalmente dependentes da terra, né? Ah, Tanto que viemos da Terra e vamos voltar para a Terra, e para a gente se manter, a gente também depende da Terra, né? Sem ela, a gente já era, não existe, né? E também a Bíblia fala sobre várias colocação comparando a gente como árvores, né? Então, como árvores, como fruto, né, e tudo mais. Então, eu acho bem interessante essas abordagens, né, porque tem muito a ver mesmo, né? Então, Deus fez as coisas perfeitas, de forma pensando em nós e pensando como que nós nos identificaríamos, né, com tudo que Ele criou, né? Então, isso é muito especial. Obrigado aí, viu, Brunão? A Marta quer falar um pouquinho. Queria agradecer porque foi bem inspirador aí no ponto que você falou sobre de a gente entender quem a gente é, né? Somente com relação a Deus. Eu vou falar devagarzinho que eu estou com dor de cabeça. Então, realmente, se o ser humano em geral, né, entendesse como Deus quer que ele seja, provavelmente ele não se desviaria para lugares que não é o plano de Deus, né? Mas é bem interessante pensar sobre isso, porque às vezes até mesmo o próprio cristão ele pode perder essa identidade no sentido de pensar, poxa, não entender, né, quão importante ele é para Deus, né? Mesmo com as dificuldades, as fraquezas e o pecado que cada um possa ter, né? Mas obrigada, Bruno. Uhum. Imagina, eu que agradeço vocês, obrigado. Fico feliz que vocês tenham conectado com uma experiência de vida, né? Vocês têm a jardinagem, com certeza, tanta gente gosta de praticar isso por terapia e as pessoas, É elas, difícil raciocinar. claro, têm necessidade do trabalho, mas elas percebem a presença, esses princípios de Deus existente na criação, né? Que é incrível. Parece que Deus fez a criação de tal modo que algo na criação sempre está apontando para o sentido verdadeiro da vida. A gente entra em contato com a criação e a gente se depara com situações que estão sempre assim, é meio que
forçando o nosso olhar para o sentido verdadeiro da vida. É incrível, né? Deus que fez de tal modo que a criação declara a glória de Deus e nos convida a olhar de maneira especial para isso, porque a gente faz parte muito intrínseca da criação, né? A gente faz parte disso, a nossa identidade nasce disso. Então é bem especial. Obrigado. República aí do Vini. E aí, Johnny? Olá, tá me ouvindo? Fala, Brunão. Tá me ouvindo? Certo? Fica mais perto. Tudo certo. Eu só queria fazer um comentário, porque eu tive a oportunidade na minha graduação de traduzir esse texto de Gênesis do hebraico. E uma das dúvidas que você colocou, é porque é imagem e semelhança e tal, é que no capítulo 2, que é a parte que você leu, se você perceber, ele chama Deus de o Senhor Deus. É uma das únicas 3 ou 4 vezes que isso ocorre na Bíblia. Geralmente é Yahweh, ou geralmente é Elohim, não Yahweh Elohim, como está em hebraico. Mas por que isso ocorre nesse texto? Porque esse texto tem um paralelismo muito claro. Tem o Yahweh e tem o Elohim. Aí depois as origens do céu e da terra, do homem, da mulher, da terra e do solo, a imagem e semelhança. É uma relação construída de forma e função. É mais ou menos a ideia é que Deus ele vai se duplicando, entendeu? É tipo, ele vai produzindo mais do nada. Até tem aquela, acho que é uma parábola de Jesus, que é a do, ai, não lembro mais. Só foi um comentário de que você arrenda onde não plantou. É um pouco essa lógica, né? Porque cria do nada. Então ele faz 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. Então é mais ou menos essa ideia. Então, tipo, a imagem e semelhança seria uma referência à forma e à função de Deus. Que o Elohim é o Deus do Gênesis 1 lá, que é aquele Deus um pouco, como posso falar, astral, aquela coisa celeste, divina. E o Yahweh é o Deus pessoal, que vai aparecer lá em Êxodos para Moisés. Então, um deles é a forma íntegra, que é aquela coisa, como posso falar, majestosa, e o outro é a ação dele sobre a terra. Então, a imagem e semelhança seria um pouco isso. Nós somos a imagem deles, porque somos similares a eles em nossa capacidade, mas temos uma função também similar a dele, que é fazer mais e mais. Que é essa lógica do paralelismo. Como homem e mulher, a gente tem que fazer mais e mais. É só um comentário curioso, porque eu cheguei a traduzir esse texto. Obrigado. Fantástico, Johnny. Muito obrigado. Com certeza isso é muito rico, né? Você trazer do original essa reflexão, esse entendimento. E o que você falou, curioso que Gênesis 2 ele traz essa coisa mais do solo, né? Ou seja, mais íntima, é como se Deus chegasse, né, até nós na nossa humanidade mesmo. E eu não sei, acho que é o Bible Talk. Não sei se você tem um aplicativo, não sei se esse é o termo mesmo, mas ele é bem conhecido assim para a galera que curte aprender mais sobre os estudos do Antigo Testamento. E esse cara que conduz esse aplicativo, que vira super famoso e tal, porque ele estuda termos no hebraico, né, como o Johnny está dizendo. É, ele está lançando um livro agora em que ele intitula O Evangelho, é como se fosse assim, o Evangelho da humanidade. É tipo o Evangelho do ser humano. E o que ele quer destacar nesse livro é como a nossa humanidade é algo especial criado por Deus, né? A gente tem essa visão muitas vezes de desvalorizar, não, essa visão influenciada pelos gregos, que a carne é má, que a carne é pecadora, mas a visão bíblica trata a carne e a humanidade como algo excelente aos olhos de Deus. E é tão importante a gente aprender, conhecer a nossa identidade por meio do ensino bíblico, para que a gente tenha um engajamento com o mundo adequado, né? Uma relação com as nossas próprias vidas de maneira mais saudável, de maneira mais espiritual, né? Então, fiquem atentos, porque eu acho que esse livro vale a pena vocês darem uma investigada. O Evangelho da Humanidade, alguma coisa assim. Salomão,
Obrigado, Brunão. Eu amo esse tópico de identidade em Deus. É um tópico que inspira muito. Eu acho que é um tópico ah, profundo para mim. Eu acho que ao longo da minha vida eu fiz muitos questionamentos sobre quem eu sou. Ah, por uma grande parte da minha vida foi definida não ser meu pai biológico, né? E mesmo depois de me tornar um discípulo, mesmo depois de ter conhecido Cristo, estar trabalhando para a igreja, eu percebi que até muitas das coisas que eu fazia era para provar que eu não sou na minha cabeça, o ser humano horrível que é meu pai biológico. E a partir do momento que eu comecei a entender mais sobre minha identidade em Deus, que na verdade já tinha, né? Tipo, eu sou um discípulo, mas refletir nisso foi interessante quanto essas outras mentiras sobre quem eu sou foram perdendo o poder. E sei lá, é como se fosse eu experimento mais a liberdade que Cristo tem por mim. Então, eu acho que esse tópico, especificamente para mim, ah, traz muito. É um, eu não sei, traz carinho, tem um carinho sobre isso, porque eu creio que cada vez mais, não que eu terminei essa caminhada de entender minha identidade em Cristo, mas cada vez mais eu entendo minha identidade em Cristo, mais liberdade eu experimento, mais confiante eu sinto, mais leve eu sinto, mais enraizado na graça de Deus, mais, ah, não sei, em júbilo sobre quem Cristo é. Então. Eu espero que. Eu gostei muito da aula, espero que eu continue crescendo nisso, né? Porque eu percebo em mim um, um desejo muito basear minha identidade em o que eu produzo. Ah, Uhum. e até eu estou tentando entender essa relação de forma melhor. Talvez você pode comentar até. Porque esse livro de John Mark Comer, eu ainda não li, porque eu estou lendo outros tópicos, né? Mas esse tópico sobre trabalho, e isso faz parte da nossa identidade de forma boa, não de forma. Como é que eu coloco? Não que o trabalho existe para me dar uma identidade. Uhum. Tipo, é muito comum, né? São entre as universitárias. O que que você faz de trabalho? O que que você estuda? O que que você quer fazer, né? Então, a gente pergunta isso. O que que você faz? Então, em que eu estou empregado, frequentemente se torna minha identidade. ah, mas é engraçado porque, ao mesmo tempo, a gente supervaloriza esse título, né? Que eu sou um advogado, eu sou psicólogo. A gente frequentemente não leva trabalho tão sério quanto Deus leva. Que Uhum. ele como imagem de Deus, a gente foi criado para ah, cultivar esse jardim que Deus nos deu. E talvez Uhum. o jardim de psicologia é seu jardim, jardim de ser engenheira é jardim de outra pessoa, né? Uhum. Então, tipo, nosso trabalho não deve ficar menos. ah, sei lá, menos importante a partir da nossa identidade em Deus. De alguma forma, a gente deve, quando a gente desvincula nossa identidade de o que a gente faz, e a gente está fazendo mais para Deus, a nossa qualidade de trabalho deve aumentar. Que é Uhum. muito contra também nossa sociedade. É tipo, você é um cara que trabalha no banco, você precisa respirar banco, você precisa, né? Então, é, é um paradoxo, mas eu Uhum. confesso que eu ainda não achei todas as respostas. Esse livro, ou pelo menos as pregações que eu escutei do John Mark Comer, trouxe mais. Quê? Não, ele falou John Mark Comer. Trouxe mais questionamentos do que respostas. Então talvez você pode ajudar com isso. Uhum. É, brincando, você vai entender, né? Só a pergunta é de US$ 1 milhão, a Ana vai entender também. Mas brincadeiras à parte, realmente assim, eu acho que o que ajuda, o que me ajuda é começar do lugar certo.
E o primeiro lugar é que a gente foi criado a partir do amor de Deus, a partir do interesse de Deus de ter um relacionamento único conosco, né? Eu acho que esse é o ponto de partida que vai ressignificando todas as outras coisas, né? Antes de Adão e Eva serem colocados no jardim do Éden, eles foram criados. Eles foram criados à imagem de Deus. E esse é o ponto de partida. E eu acho que muitas vezes a gente não começa daí. A gente vai derivar o nosso valor de outras coisas. A gente vai derivar o nosso valor das nossas capacidades, dos nossos títulos acadêmicos. A gente vai derivar o nosso valor da nossa experiência de trabalho num ramo do mercado. A gente tira o nosso valor disso, dessas coisas de relacionamentos, ah, da família, enquanto que Gênesis nos ensina a olhar para o local de onde realmente nasce a nossa identidade, que é de uma proclamação de Deus, né? E de um ato de amor de Deus que cria o ser humano com o propósito único de se relacionar com Ele. E eu acho que isso meio que me ajuda, sabe, a colocar as proporções e medidas certas às outras coisas que eu faço da minha vida. Ah, então, eu não sei, mas é difícil mesmo, porque eu concordo com você. Quanto mais a gente entende de como nós somos especiais para Deus, com mais cuidado, carinho, excelência a gente faz os afazeres e a gente cuida das coisas da nossa vida. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Isso reflete imediatamente nas nossas ações. É, mas o trabalho é algo bom, né? O trabalho foi dado por Deus, embora a gente esteja num mundo pecaminoso e tenhamos tantos desafios, o trabalho é algo que dignifica a gente, né? Enfim, mas eu também estou à procura de respostas, viu, Salomão? Não tenho todas. É, Ana? Desculpa aqui, que eu tô. Ah, não, eu quero agradecer muito, falar que, nossa, foi fantástica a aula, que eu me sinto muito inspirada também, acho esse tema fantástico, muito inspirador. É, enfim, eu compartilho aí com muitos pensamentos, quero agradecer também todo mundo que comentou, achei também muito rico aí os comentários, incríveis. Assim, para mim me toca muito também, eu acho que refletir mais sobre isso, realmente, como o Salomão falou, né, traz uma liberdade tremenda, eu acho, né, de tirar o seu valor de Deus, né, e de quem ele, do que ele, de ser criada por ele, né, a imagem dele, da definição dele, né, a meu respeito, e não do valor que as pessoas dão, ou do que as pessoas pensam. Eu acho que é extremamente libertador mesmo, né? Ter mais firme essa liberdade, essa identidade em Cristo, né? Mas eu quero compartilhar também que hoje eu gosto muito dessas coisas de espaço enfim. E hoje saiu um foguete aí que, que foi fazer uma viagem lá americana, a NASA lançou um foguete, eu não sei se saiu hoje ou se vai sair amanhã, enfim, mas e que talvez vai estabelecer uma base na Lua. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Tipo, hoje à tarde, assim, quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, assim, o, o que Deus compartilha conosco, a maneira como Ele nos criou é tão incrível, assim, né? E existe tanto poder, né? Assim, imagina ser criado à imagem de Deus. Eu acho que ele. Eu sei que assim não existe uma relação direta, né, com o que essas pessoas fizeram, né, de fazer esse foguete e chegar sei lá, essa pretensão de estabelecer uma base na Lua, mas ao mesmo tempo, eu pessoalmente eu me sinto inspirada, assim, né, de pensar que Deus nos criou capazes de tantas coisas incríveis, assim,
isso me inspira, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Que a gente deve reconhecer Deus, né? Em todas as coisas. Eu nem sei se essas pessoas são cristãs ou não, e o propósito, né? Se é não acho que é um propósito de glorificar Deus, mas ao mesmo tempo, para mim que sou, me inspira, para falar a verdade, assim, porque eu fiquei pensando sobre tudo que Deus compartilha conosco, né? E a maneira como Ele permite, o que Ele permite que a gente faça e do que a gente participa, né? Imagina, né? Como cristãos, a gente participar da salvação, da eternidade de outras pessoas, e tudo que a gente pode, todos os milagres, né? Que Ele quer fazer, que Ele faz na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor, por causa de e muitas vezes usando ações nossas, né? Eu acho que isso é parte disso, né? É parte da gente ser criada à imagem de Deus, né? É algo, eu acho que é tão poderoso, é algo tão fenomenal que eu acho que a gente não tem nem, a gente precisa explorar mais, né? Eu fiquei pensando naquilo que a gente só explora um pedacinho do nosso cérebro, né? Uhum. E, e aquela, né, isso que os cientistas já falaram, e eu fiquei pensando, falei, nossa, talvez a gente só explore um pedacinho disso, né, de ser criado à imagem de Deus e o quanto Deus quer que a gente explore cada vez mais isso, né, essa realidade que é nossa, né, a nossa realidade é essa, que nós fomos criados à imagem de Deus e quanto isso nossa, a gente nem imagina, né? Tudo que se encerra nisso, né? Nessa realidade, né? Então, eu quero muito te agradecer, quero dizer que, nossa, me inspirou muito e quero agradecer todos aí, todos que comentaram também, que fiquei muito inspirada em pensar nisso, né? Legal, Em Ricardo. Muito explorar mais legal. essa liberdade, né? É interessante o Obrigada. que você falou, né? Porque quando a gente pensa na natureza, ela realmente declara a glória de Deus, né, de múltiplas maneiras. Mas isso que você trouxe, quando a gente pensa nas descobertas científicas, quando você pensa no potencial humano para desvendar o universo, não é? Tantas coisas que foram descobertas na medicina que têm ajudado a humanidade, né? A gente está aqui até hoje porque tantos remédios, medicamentos, curas, e de maneira impressionante, né? Por meio dessa vocação, do desejo humano de querer descobrir, isso também, para mim, é uma evidência de um Deus criador. Não é possível. Isso deve refletir, de alguma maneira, a presença e a existência desse Deus, né? Dessa imagem de Deus em nós. Como você diz, quer a gente reconheça isso ou não, né? Daí depende muito, da fé, do nosso entendimento do que é isso que a gente está falando, da nossa identidade espiritual a partir da narrativa bíblica, né? A gente precisa da Bíblia para entender com profundidade essas respostas que todos os seres humanos estão buscando, né? Então, realmente é fascinante olhar para isso tudo e você falar, caramba, olha como isso mostra Deus no ser humano, na busca do ser humano por algo maior que a si mesmo, né? Maravilha! Nossa, obrigado, pessoal. Valeu pelos comentários aqui também. Tô vendo no chat. A Andrea compartilhou que a escritura em Efésios 1, 13 e 14, fez com que ela lembrasse também dessa discussão, né? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, né? Agora em Cristo a gente tem essa marca e o selo de Deus na forma do Espírito Santo. E isso é algo que acontece no nosso íntimo também, né? Que transforma a nossa identidade em Cristo. E também tem o Hélio, né? Que ele falou que concorda com a linha de pensamento do Salomão. Quanto mais discípulos bem-sucedidos estaremos marcando, preenchendo espaço, seja gerando empregos ou trabalhando para geradores de empregos
nossos exemplos se tornam sementes frutíferas. É importante esse destaque, né, no exemplo de uma vida íntegra. Inimigo do pobre não é o capitalismo, e sim a corrupção do coração do homem ganancioso. Se a gente pensa no capitalismo como a produção de recursos que sejam distribuídos, né, de maneira que agrade a Deus, né? Deus, ele não gosta da existência de pobres, o efeito do mau emprego do, do, dos recursos, né? Do uso do meio ambiente de uma maneira que gera diferenças sociais, com certeza. Esse tipo de capitalismo não agrada a Deus, mas como a gente tem no nosso meio tantos irmãos que têm suas empresas, os seus negócios e têm abençoado a vida de tantos outros, puxa, olha que coisa maravilhosa, né? Que uso da sua vocação, do seu trabalho para realmente honrar o nome de Deus, né? Então, muito obrigado pelos comentários, realmente muito edificante. Só uma observação, não sei se vocês perceberam, mas um dom que o Mustache tem, ele tira a foto dos irmãos e ele congela, ele cola como pano de fundo da sua tela no Mustache, só para não passar despercebido. Um dos poucos talentos que tem, Brunão, um dos talentos que Deus me deu. Maravilha, meus queridos. Mais alguma observação? Inspirador pensar nisso. Academia, realmente isso é um assunto. E a gente tem uma aula muito especial que vai culminar em Jesus. E a gente vai entender, de fato, a grande mágica e o grande milagre de Deus por intermédio de Jesus Cristo. É nele que a nossa identidade vai atingir toda a sua plenitude, toda a sua totalidade, desde quando Deus intencionou a, a criação do ser humano para ter uma relação com Ele. É por intermédio de Cristo que a gente vai experimentar da relação com Deus de maneira única e redentora. Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Quero muito agradecê-los pela participação. Como vocês são bons estudantes participativos, o professor vai liberá-los 15 minutinhos mais cedo para fazer aquela jantinha ou tomar aquele cafezinho antes de dormir. Mas eu agradeço de todo o coração. Muito bom estar com vocês, irmãos. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Boa noite. Obrigado.